Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo aqui, meu nome é Luiz e hoje a gente vai falar um pouco sobre como podcasts mudaram completamente a minha vida. Me fizeram comunicar melhor, ganhar mais dinheiro, entender sobre marketing, saúde, enfim, vários temas que talvez eu não pudesse aprender se eu tivesse que estudar formalmente. Eu escuto podcasts desde 2016, 17 mais ou menos, e já ouvi mais de 1000 episódios dos mais variados temas. Eu costumo dizer que podcasts são a segunda melhor fonte de informação depois dos livros, na minha opinião. E eu gosto de dizer também que podcasts são a sua única chance de conversar com pessoas e descobrir pessoas que você talvez nunca tivesse a oportunidade de conhecer na sua vida. Quando eu comecei a ouvir podcasts, eu sabia muito pouco sobre marketing digital, finanças, criação de conteúdo, e foi através dessas conversas com essas pessoas que eu desenvolvi muito desses temas e tive várias ideias, tanto para o canal quanto para a minha vida pessoal. Então, sem perder mais tempo, a gente vai passar por esses podcasts que eu considero fundamentais na minha vida e eu vou mostrar também como eu tiro o maior proveito possível deles através de alguns aplicativos. Eu também vou deixar 2 episódios de cada um desses podcasts que eu acho muito bons para você ouvir caso você queira. Alguns podcasts dessa lista são em inglês, mas isso não é um problema. Você pode ir no YouTube e assisti-los com legenda. A maioria aqui também tem um formato de vídeo no YouTube. E como que eu faço para tirar o melhor proveito possível dos podcasts? Eu utilizo um aplicativo chamado Snippet, ou Snippet, como você preferir, e o que ele faz é basicamente ser um player de podcast. Ao invés de usar o Spotify, o Apple Podcast, eu utilizo ele e ele me permite salvar e transcrever para texto partes importantes de um podcast. Então, por exemplo, se eu estiver ouvindo um podcast sobre finanças e eu quiser guardar uma parte do que está sendo dito ali, eu posso simplesmente apertar o meu fone de ouvido 3 vezes, seja Apple, seja da Samsung, da Motorola, enfim, qualquer fone de ouvido, e você pode salvar o último minuto do que foi falado, ou se você quiser configurar para mais tempo, também pode. E depois ele transforma isso em texto e manda para uma base de dados, no meu caso, no Notion. Então fica tudo organizadinho ali. E caso eu queira revisitar esse podcast no futuro, por algum motivo, eu posso ir só nas partes que eu achei mais interessantes. E eu já revisitei alguns podcasts várias vezes. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre alguns podcasts de finanças e negócios. O primeiro podcast que eu indico nessa lista é o PrimoCast. Você deve conhecer o podcast do Thiago Nigro, que é muito famoso. Se você não conhece o Thiago Nigro, ele é um criador de conteúdo sobre finanças e negócios que já está no YouTube há muito tempo. Então ele criou o PrimoCast como forma de extensão desse conteúdo que já era colocado no YouTube, no canal dele. Então ele convida várias pessoas muito famosas que tiveram feitos extraordinários, tanto no Brasil quanto pessoas de fora. Alguns episódios de fora, como Howard Marks, também foram muito bons. E eu indico aqui 2 episódios. O primeiro com o Luiz Barsi e um com Flávio Augusto. Vale muito a pena ouvir. O nosso segundo podcast é do mesmo grupo e é até comum ver participações entre os hosts em um podcast e no outro. Eu estou falando dos Sócios. Os Sócios é um podcast apresentado pelo Bruno e Malu Perini, que particularmente me agrada muito. Eu acho que o Bruno Perini tem uma forma de ver o mundo que é muito parecida com a minha. Então, eu gosto demais desse podcast e ele complementa muito bem com o PrimoCast. E eu deixo 2 episódios que eu gostei demais. O primeiro, com Clóvis de Barros, e o segundo, que fala sobre o poder da disciplina, marketing digital e várias outras coisas, com o Renato Cariani. Ainda nessa pegada de finanças e negócios, a gente tem o nosso primeiro podcast gringo, que é o My First Million. Esse podcast ele é apresentado por um cara chamado Sean e outro chamado Sam. E eu acho que ele complementa muito bem os outros porque ele é focado em como essas pessoas chegaram no seu primeiro $1 milhão. Como elas saíram do zero e tiveram alguma ideia, algum produto e chegaram no seu primeiro $1 milhão. É um podcast que eu também escuto bastante. Nosso próximo podcast é o Tim Ferriss Show. Ele é autor desses 2 livros aqui, Trabalhe 4 horas por semana e Ferramenta dos Titãs. Eu já disse várias vezes que esse livro aqui mudou completamente a minha vida, porque ele me fez dar o primeiro passo em direção a criar conteúdo e fazer dinheiro por fora do meu trabalho oficial, né? Então eu sou muito grato a esse cara aqui. E o podcast dele é muito bom, muito famoso. Ou seja, vários famosos e pessoas incríveis estão sempre nesse podcast. E ele tenta sempre entender como pessoas de extrema performance, extremo sucesso, chegaram aonde estão hoje. E eu deixo 2 episódios aqui de indicação. O primeiro com o Hugh Jackman, caso você não conheça, é o Wolverine dos cinemas, que é um ator fantástico e tem rotinas incríveis que você pode se inspirar. E o episódio com o Cal Newport, que é um autor muito focado em produtividade, em ferramentas para melhorar a nossa vida, a gente ter um trabalho melhor
Ou seja, coisas que eu falo muito aqui no canal. Todos os livros dele valem muito a pena. E caso você tenha curiosidade, eu vou deixar um livro dele também linkado aqui embaixo, que é O Trabalho Focado. É um dos livros mais legais de produtividade que tem por aí. Voltando um pouco para os podcasts brasileiros, a gente tem o Lutz Podcast. O Lutz é um entusiasta da filosofia, alta performance e produtividade. E o podcast dele segue essa linha. A gente tem convidados que vão te trazer conteúdos para você viver melhor, ter uma saúde melhor, um sono melhor, ser mais produtivo no seu trabalho. E além disso, ele tem uma comunidade muito engajada com o seu conteúdo e isso é bem legal. Sem falar que ele também é especialista em YouTube. Você pode ver que vários famosos recomendam a mentoria dele. Eu deixo aqui 2 episódios também, o primeiro com o Dr. Rodrigo Duprá e o segundo com o Thiago Forte, que é o criador do Segundo Cérebro. E se você conhece o Lutz, provavelmente você também conhece o Wesley Delanogari. O Wesley é um psicólogo de Santa Catarina que estourou nas redes nos últimos anos e fala também sobre produtividade e hábitos saudáveis. E é muito interessante ver a evolução dele porque ele saiu de um universitário que só queria saber de farra e cachaça para um dos maiores especialistas em neurociência e produtividade do Brasil. Então, o Wesley Podcast é muito focado em neurociências, hábitos saudáveis e psicologia. E eu deixo aqui 2 episódios. O episódio 2 com o Lincoln Almeida sobre dieta, nutrição e hábitos saudáveis e o episódio 6 com o Fábio Perim sobre TDAH, foco e produtividade. Nosso próximo podcast é um podcast sobre ciências e cultura, que é o Dragões de Garagem. É um podcast antigo e eu lembro perfeitamente de ouvi-lo em 2016, 2017, voltando do trabalho no carro, quando estava começando essa coisa de podcast ainda. Então, é um podcast que fez parte lá do início da minha vida, dessa mudança, e eu deixo aqui o episódio sobre o café, que é um episódio muito legal e muito completo para quem gosta do assunto. E ainda nessa pegada de ciências, eu deixo aqui o Ciência Sem Fim, que é um programa apresentado pelo Sérgio Sacani. O Sérgio em si já é um show à parte, legal pra caramba, como ele costuma dizer. É um cara incrível e que a internet inteira gosta. Além de ser um cara muito estudioso, sabia demais do que tá falando. Então se você gosta de ciências, fica aqui a recomendação do Ciência Sem Fim. O próximo podcast eu posso considerar que é o mais importante de toda a minha vida. Ele se chama The Knowledge Project, ou Projeto do Conhecimento. Ele é apresentado pelo Shane Parrish e ele tenta extrair o melhor de cada pessoa para você usar os seus insights na sua vida. Por que esse podcast foi o mais importante para minha vida? Porque nele foi onde eu conheci um cara chamado Naval Ravikant. E esse cara é uma máquina de conhecimento. O cara é investidor, filósofo, gosta muito de estudar. As recomendações de livros desse cara são fantásticas. Então, quando eu ouvi esse primeiro episódio, ele explodiu a minha mente e eu fui atrás de mais conteúdo desse cara. Então ele tem participações em pouquíssimos podcasts, como o Joe Rogan, e mais 1 ou 2, eu acho que ele participou do Tim Ferriss Show também. Mas vale muito a pena conhecer tanto o Knowledge Project quanto o trabalho e o Naval como pessoa. Além desse episódio com o Naval, eu deixo a recomendação também do livro chamado O Almanac de Naval Ravikant. É um livro pequeno, o e-book dele geralmente custa menos de R$5, o link está aqui na descrição, e vale muito a pena a leitura. O próximo podcast é um podcast chamado Bookworm, que é um podcast que fala sobre livros. Ele é um podcast menor, não tão mainstream assim quanto os outros que a gente falou aqui, mas é um tesouro, porque ele fala de livros e são livros que eu gosto muito de ler, como coisas como desenvolvimento pessoal, produtividade, finanças. Não pega livros de fantasia, de romance, por exemplo. Além de ser um lugar incrível para você descobrir a sua próxima leitura. E foi assim que eu conheci esse livro aqui, Bom Demais para Ser Ignorado, que é um livro fantástico que eu já indiquei aqui no canal várias vezes. E como recomendação de episódios, eu deixo esse do Bom Demais para Ser Ignorado e deixo também do episódio onde eles discutem o Almanac do Naval Ravikant, que é o livro que eu mencionei agora há pouco. Nossa próxima indicação é um podcast britânico chamado The Modern Wisdom. Esse podcast é apresentado pelo Chris Williamson, que é um cara famoso na Inglaterra, e ele conversa com pessoas também muito famosas e extraordinárias, como por exemplo o David Goggins e o Jordan Peterson, que se você não sabe, é o autor do 12 Regras para a Vida. Então fica aqui essas 2 indicações de episódio. Na área de criação de conteúdo, eu gosto muito do podcast The Colin and Samir Show, que é um podcast onde eles tentam trazer pessoas extraordinárias de criação de conteúdo, youtubers, tiktokers, enfim, ele é muito focado para a produção de conteúdo. E tem episódios incríveis com o MrBeast, por exemplo, e com o CEO do YouTube, que vale muito a pena ouvir se você gosta de criar conteúdo. Já na parte de lazer, eu gosto muito de ouvir um podcast chamado Matando Robôs Gigantes, como bom nerd que sou,
é um podcast voltado para a cultura gamer, cultura nerd em geral. Fala sobre filmes, animes, jogos de videogame, enfim, todo esse universo mais nerd que eu tanto gosto. Então também fica aqui essa recomendação. Não vou deixar recomendação de episódio nesse, porque eles são bem pequenininhos, bem curtos, então dá pra você ouvir focado no tema que você quer, olhando lá a lista de episódios. E para fechar nossa lista, a gente tem 3 podcasts brasileiros que eu escuto, mas não com tanta frequência. O primeiro deles é o Sai da Média, com o Jerônimo, que é muito famoso também. É um podcast focado em produtividade e vida melhor, um tema que é bem recorrente aqui na nossa lista. Depois a gente tem o B9 Podcast, que é um podcast focado em notícias, marketing, enfim, é um podcast com assuntos mais amplos. E a gente tem o Naru Rodô, que é um podcast mais focado em divulgação científica também. Obviamente não dá pra colocar tudo que eu escuto, eu já escutei aqui, mas eu ficaria muito feliz se você pudesse também me dar recomendações, escrevendo aqui embaixo quais podcasts você gosta de ouvir. Eu tô particularmente interessado em achar um bom podcast brasileiro sobre livros, assim como o Bookworm que eu citei aqui, mas eu não conheço muitos, então se você puder me dar essa indicação, fica aqui o meu agradecimento. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se você precisar de qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, tanto pelo Instagram ou pelos comentários aqui do YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!